Oi, eu sou Samara, eu tenho uma filha de 3 anos e um filho de 7 meses. Tô aqui com a Eu... Luísa. Oi, meu nome é Luísa, eu sou roteirista e diretora carioca e moro em Los Angeles. Tenho uma filha de 8 anos e uma de 2 que chorou muito hoje quando eu deixei ela na escola. E hoje quem a gente tá? A gente tá aqui hoje com a Nathalie Guelon. Ela tem 2 filhos, é psicóloga e sabe muito sobre como lidar com raiva em casa. Seja raiva entre irmãos ou até a nossa própria raiva na hora de educar as crianças. E hoje ela vai dar um pouco de lucidez, esperança e puxão de orelha, talvez, pra gente. E, Nathalie, muito obrigada por ter vindo hoje, aceitar nosso convite. A gente já queria começar logo perguntando por que criança faz birra? É uma manifestação de raiva? É alguma coisa diferente do que a gente entende de raiva? Explica pra É gente. pra acabar com pai e mãe? O que é, entendeu? É pessoal? Pois é, acho que é, né? Não, brincadeira. Na verdade, é assim. Primeiro, eu tenho um de 7 e um de 4 em casa, né? E acho que é bem o que a gente falou. A energia, acho que hoje também, assim como a tua, o meu hoje caprichou na expressão da raiva. A raiva, a agressividade em si, na verdade, ela é uma expressão normal, né? Ela é normal, é saudável, não tem nada de errado nela. Todo mundo tem. Só que o adulto tem toda a liberdade para expressar, né? Pensa assim, quando a gente fica nervoso, o que a gente faz? A gente pode gritar, a gente pode bater porta. Poder não pode, mas é o que a gente faz, né? Bater porta, gritar, cantar, não sei, fazer mil coisas, chorar. Agora a criança, coitada, se sentir aquilo, tem que ficar plena no seu, no seu mundinho ali, bem tranquila, porque ela não pode chorar, porque chorar não dá, bater menos ainda, xingar menos ainda, então ela fica sem muitos recursos. O que acontece? O que a gente diz, né, popularmente birra, na verdade, é um cérebro imaturo, né? O nosso cérebro ele vai amadurecer muito mais para frente, então a criança ainda não tem esse controle das emoções. Então é como se fosse, tem ali naquele livro O Cérebro da Criança, ele traz essa analogia que eu acho legal, é como se fosse uma casa de 2 andares. Então o nosso cérebro está dividido lá e tem a parte de cima que é responsável por essas funções executivas, né? Esse controle, essa questão das emoções, e a parte de baixo que é o movimento do piscar, ou coisas mais simples, né, para o nosso cérebro. Quando a criança entra nesse estado, seja qualquer o gatilho, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, ele só não queria pôr o tênis, mas para a criança aquilo fazia muito sentido, é que a gente normalmente não consegue entrar no mundo da criança e entender aquela sensação de frustração ou coisa assim. Então, o cérebro, ele acaba é, tendo uma estafa ali, né? Ele vai entrar em parafuso, né? Então, é como se o andar de cima e o andar de baixo não conseguissem se conversar. E aí anda no looping. De verdade, você falou isso e a primeira coisa que eu pensei foi justamente o exemplo que você deu hoje do tênis. Foi exatamente o que aconteceu agora com a minha filha. Ela não queria colocar o tênis, a gente estava num restaurante. Tipo assim, não dá pra você ficar na rua sem tênis, porque pode ter um copo quebrado, pode ter coisas assim, né, que não. E é difícil eu explicar. Eu tento explicar tudo. Quando eu falo que ela não pode fazer alguma coisa, né? Eu tento explicar as razões. Olha, você não pode ficar sem tênis, porque no restaurante pode ter copos quebrados e pode machucar o seu pé. E a rua é suja, além de toda a questão da rua ser suja, não sei o quê. Só que eu acho curioso isso que a gente não consegue. A gente não consegue entrar, né? Por mais que eu explique, dê mil razões e mil racionamentos, não existe lógica. Eles não têm ainda essa noção racional ou a noção até de causa e efeito, que eu tento repetir para minha filha, e a minha filha fala assim: ah, se puder, pode, mas se puder, não pode. Se não puder, não pode, né? Entendeu? Eu não consigo sair desse O nível meu fala básico, assim, entendeu? porque não é resposta? Ai, meu Deus. Porque sim, pode falar, é resposta? Ai, meu Deus. É muito Maravilhoso. calmo, né? A gente lembra de todas as vezes que a gente falava as coisas para os nossos pais, né? E volta tudo. Na volta a gente compra, minha filha, né? Ai, meu Deus. Exato. É um E hoje karma. a gente resolveu adotar, né? E acho que por uma evolução também da forma de enxergar e conseguir já ter acesso a esse cérebro mais mapeado, a gente resolveu, né, enquanto cultura e sociedade, que a criança, né, conseguiu entender a criança melhor. Então, a dificuldade, eu acho que a gente tem, não é nem só entender a criança, é a gente entender aonde está o nosso gatilho. Porque a gente não teve esse tipo de educação. E por mais que minha educação tenha sido muito respeitosa, minha mãe psicopedagoga, genial, tipo, foi fantástica, né? Nunca apanhei, nada assim. Mas ela tinha as questões de violência, da sociedade. Então, criança não manda, sei lá, tem que fazer e ponto. Eu mando, você obedece. Essas coisas assim, o homem do saco, essas coisas que a gente hoje já
né? Não deveria praticar mais. Só que elas vêm muito forte na gente, né? Então, por exemplo, quando a gente vê o choro, eu acho que o maior problema do choro é porque ele, pra gente enquanto adulto, a gente entende que ele alivia, né? Então, às vezes é bom chorar. Só que quando a gente vê o outro chorando, eu acho que vem aquela coisa, pelo menos em mim, né? Eu me observando, penso, vem aquela situação. Não, para de chorar. Quem chora é fraco, não tem que chorar. Chorar é manha. E daí você vai automático nesse impulso na criança também, querendo fazer com que ela pare de chorar. Só que nem sempre ela vai conseguir parar de chorar, né? Então, esse que é a grande dificuldade. E eu acredito muito na relação. Então, não existe uma fórmula mágica, né? Que eu vou te falar assim, olha, se você falar batatinha frita 1, 2, 3, vai funcionar. Não, não vai. Então, para mim, assim, cada família, cada adulto, né, vai conseguir entender a sua criança melhor do que ninguém. Mas a gente tem que começar a entender a criança e a si mesmo. Então, é sempre um olhar para si. Não existe como não errar, acho que é impossível, mas é uma aprendizagem constante. Então, por exemplo, vou dar de hoje de manhã, né, com meu filho. Meu filho estava lá na aula de skate, amarradão, ele, o mais novo, o mais velho, chegou minha sobrinha. Minha sobrinha queria mega participar, pequena também, e ele colocou na cabeça que ele queria junto com ela fazer. E ela não fez o movimento que ele queria naquele momento, então ele ficou, não, ela levantou a mão, e eu queria escorregar, ela levantou a mão, e começou a entrar num looping assim, sem fim. E nada que dissesse adiantava. Só que assim, aí eu conheço essa criança, né? Talvez com o meu mais velho fosse diferente, mas com ele, eu sei que ele vai ficar nisso. E tentei daí, né? As estratégias que a gente sempre recomenda. Tentar trazer para a lógica inicial, né? Olha, tá tudo bem, vamos tentar sim, né? Dar opções que também consigam ajudar a criança. Não funcionou. Aí quando tá nesse looping maior, eu já tento tirar o foco para o cérebro dar aquela respirada, né? Tentei mudar o foco do cachorro, falei do cachorro, do periquito, papagaio, e nada, ele respirava um pouco e voltava. Aí foi naquela, né? Daí eu, filho, olha, a gente precisa. Então ele vem, eu ofereço, sempre que eu ofereço abraço, ele vai brabo, daí depois de duas de brabo, ele vem e pede colo. Então ele funciona assim já. E é isso, ele fala, não, sou chata e tal, e de repente ele vem e pede o colo. Quando ele pede o colo, eu sei que ele se abriu a isso. Então eu acalmo ele, falo, filho, agora vamos respirar junto. E eu preciso estar muito calma. E é muito difícil, porque eu já queria ter ido embora daquele skate e chutado metade das coisas que estavam em volta. Então é aquela coisa, você vê que você está entrando no ritmo da criança, daí você volta e fala, não, vamos respirar junto. E tem coisas que a gente fala que não é nem pra criança, é pra gente, né? Vamos respirar, vamos pensar, tá tudo bem, já vamos resolver. Ela levantou o braço, vai dar certo, sabe assim? Então eu acho que essa que é a grande questão. É a gente ter que parar para se perceber nesse processo. E essa é a nossa dificuldade. Quando a gente vê, a gente já tá imerso, né? Já tá lá dentro do furacão, nadando junto e bravo e querendo resolver na emergência. Nossa, eu acho que é muito, muito boas suas explicações e a cabeça que já tá a mil. E eu acho que você trouxe algumas questões super interessantes que a gente já queria perguntar, eu acho que é uma boa ponte. Que são, eu acho que são duas questões, assim. Uma é uma coisa que você falou da diferença das gerações, né? Porque eu sinto que nós aqui somos todas mães millennials, né? Talvez as millennials um pouco mais velhas nessa geração, mas somos mesmo assim. E a gente é uma geração meio analisada, que tem uma mega consciência, assim, das emoções, do impacto que a criação dos nossos pais teve na gente, e, portanto, como isso é um ciclo que a gente quer quebrar ou continuar, dependendo de como a sua criação É, foi, né? Inclusive, eu acho que isso tem a ver com o poder do Divertidamente 2, né? Que é o filme animado mais bem sucedido da história, que fala justamente sobre isso. E eu acho que não eram as crianças de 7, 8 anos indo. Foram ver, né? Mas assim, eu fui em sessões que tinham muitos pais. Mas enfim, eu exato. acho que. E aí, dentro disso, eu não sei se é porque eu tô na Califórnia, mas eu acho que tá todo mundo espalhado aí pelo mundo, né? Existe essa coisa do gentle parenting aqui, né? Que se fala muito nos Estados Unidos, assim. É manter a calma o tempo inteiro, é o redirecionamento. E eu acho lindo isso na intenção, mas eu acho que às vezes é impossível, Sim. descontrolar a nossa raiva, né? Então, assim, Impossível. outro dia, a minha mais velha, de 8 anos, que assim, dorme super bem. Ela é hiperativa, talvez, não diagnosticada, mas ela tem muita energia. Mas ela é muito tranquila, assim, ela vai dormir, ela come, sabe assim, ela não dá.
E outro dia eu não tava conseguindo dormir. Aí entrou num loop desse, não vou conseguir dormir, eu nunca vou conseguir dormir. Vai ser 6 da manhã, amanhã eu vou estar exausta e eu vou passar o dia inteiro cansada na escola. Aí ela entrou numa coisa, e eu assim, me sentindo a Buda, sabe? Assim, minha filha, vai estar tudo. E aí, mas aí, 40 minutos depois, eu falei assim, Maia, vai dormir, não aguento mais, sabe assim? Não deu mais. Aí a É, minha Tem um difícil, limite, né? né, do monastério. Pois é, exatamente. Então, assim, existe algum espaço, assim, saudável Como é que você enxerga essa coisa da raiva nos pais, né? Porque nas crianças tudo bem, assim, é o que você falou, o cérebro está desenvolvendo, eles não sabem se expressar, É. tem, né, ferramentas limitadas ali na caixinha, mas a gente, teoricamente, não, né? A gente, em teoria, deveria conseguir se controlar, em Pois teoria. é, deveria, mas não deveria, porque pensa assim, a gente não aprendeu como que faz, a gente não foi, não é nem ensinada como, né, tipo escola, mas assim, pelo modelo mesmo, né? A gente aprendeu a reprimir os sentimentos. Então a gente também não entende quando vem esse boom de raiva, a gente não para e pensar, nossa, minha raiva vem daquilo que eu estou sentindo. Não, a gente simplesmente explode uma raiva bizarra. Eu, às vezes, assim, aquela coisa muito terapêutica, né? Eu tinha, e tenho, né? Uma coisa que eu trato em mim, aquela coisa da injustiça. Então, meu Deus, se a secretária do médico falar pra mim que eu não posso, que não consegue me encaixar, mas se alguém ligar depois e encaixar, pra mim acabou a vida. Tipo assim, eu estouro no nível 12. E eu fico muito nervosa, como se eu tivesse sido espancada. Eu falo, meu Deus, o que que aconteceu comigo aqui? Só que eu consigo me perceber, né? Um ser fora de mim, me perceber nesse movimento e falar, por que eu tô tão nervosa? A mulher que é problemática. Tudo bem, preferi o outro, não vou nesse médico, né? Mas na rotina é difícil a gente se ver nesses lugares. E quando a gente vem na nossa raiva, a gente não aprendeu a lidar com ela, a gente não tinha ferramentas. Ninguém me ensinou a respirar, ninguém me ensinou a pensar diferente, a sair do ambiente, a me perceber, né? Tem por exemplo, tem uma criança que do grupo do meu filho mais velho, e é claramente assim, porque cada um tem o seu formato, né? Essa criança, se você provoca ela e começa a ir e ir mais, gente, estoura, tipo, de palavrão pra mais. Estoura muito, não consegue mais sair disso. E a gente percebeu, né, eu e meu filho, digamos assim, ó, se vocês brigarem, não converse, sai de perto, ele simplesmente precisa de 3 segundos, 10 segundos para se acalmar, e ele volta, como se nada tivesse acontecido. E aí você pode conversar. Só que quando que a gente aprendeu na vida a olhar para si e para o outro dessa forma, né? Olha, então, vamos entender que o outro também, né? Porque não é. Eu sou uma pessoa que, se eu tô mal, eu preciso que falem comigo. Tem gente que se tá mal, mas assim, falem num nível, né? Se falar demais, eu também não aguento. Eu preciso de um tempo. Então eu falo, dá os 5 minutos. Mas hoje eu sei falar, me dá 5 minutos que eu preciso respirar. Mas se não, a pessoa ia vir vindo e eu ia só revidando. Mas tem gente que não, que se você não falar, ela se sente ignorada e fica pior ainda. Então, cada um é muito do autoconhecimento, entendeu? Então, eu acho que o nosso exercício enquanto pais, enquanto conosco, é se perceber, né? Perceber por que a gente se irrita tanto com as coisas, por que a gente espera tanto do outro, né? Por que a gente tá querendo nisso, o que a gente tá tentando suprir nisso. E da criança a mesma coisa. O que ela nos provoca tanto quando ela vai descalça? Que ela não quer pôr o tênis, por que que a gente precisa, né? E daí a gente tá explicando e vai se irritando. E o que que tá irritando tanto? Será que ela não podia descalça? Ok, entendo que às vezes não dá, né? Então, e aí eu acho que o espaço saudável é assim, a gente entender que a gente é ser humano. E que a gente vai surtar, e eu surto muitas vezes, né? Não existe essa coisa de, porque eu sei, a teoria é linda, né? Na prática, tem todas as minhas questões que, sim, que são envolvidas. E meu filho às vezes fala assim, porque fulano tava aqui e você foi tão gentil, por que agora você tá falando grosso? Daí eu falo, filho, eu não tô falando grosso, mas eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? E aí você se percebe, sim, eu tô falando grosso, né? Aí você volta, então é isso. Então, quando você cria um diálogo com a criança, que não é, né, quem tá olhando talvez pense, nossa, que arrogante, né, que criança mal educada. Mas eu criei dessa forma pensando que eu quero que ele seja esse adulto. O adulto que vai questionar, por que vocês estão falando assim comigo? O que está acontecendo? Lógico, eu coloco o limite do meu respeito. Olha, assim você não pode falar comigo. Você pode dizer que não está gostando do que eu estou falando e pode pedir para eu melhorar, mas assim você não pode falar. Então a gente vai ajustando. Mas ele também me dá um toque, sabe? Então, é importante, né? É uma relação.
Quando você tá com um parceiro, né, um amigo, como que funciona? Se você for pra cima, ele vai dizer, ei, o que você tá fazendo? Ou vai junto. Então a criança também é um ser humano. E mostrar pra ela, tá, percebi, estou à espera, vamos se recompor, não tô aguentando, estou exausta. Lá em casa eu falo, deu 9h30, pelo amor de Deus. Filho, 9h30, parece que aperta um botão em mim. E eu não consigo mais ter paciência. Eu preciso que você respeite, me ajude a respeitar esse horário. Eu vou melhorar, tô tentando, mas vamos até as 9h30, porque senão eu não dou conta de mim. Então é uma percepção minha. Lógico, não vou jogar para a criança, não é essa a intenção, mas eu preciso que ele também entenda o meu limite. E aí eu acho que assim, quando a gente fala de limite, também é uma questão importante, né? A gente às vezes fala assim, tem que pôr limites da criança. O que eu entendo por limite? Também vai na relação. A criança tem que entender que existe o que o outro aceita e cada um vai ser de um jeito. Então, o limite é até onde eu tô para atravessar o do outro. Cheguei no do outro é meu limite. Pode ser que com meu amigo o limite seja diferente do que com a minha mãe. Pode ser que com meu pai seja diferente do que a minha mãe. E a criança tem toda a habilidade de entender isso e aprender. Porque em pais separados, casa de avós, eles conseguem saber como funciona. Na escola, só elogios. Nossa, na escola, meu filho é um lorde. Chegou um dia, tenho a ideia. Chegou um dia, ele tava no tava chegando na escola, ele precisava ir no banheiro. Eu fui lá, fez xixi e começou a falar, porque eu vou mijar, porque não sei o quê. Daí eu falei, filho, pelo amor de Deus, que linguajar é esse? Por favor, filho. Daí ele assim, mãe, qual que é a tua preocupação? Eu falei, imagina você fala isso na frente das pessoas, filho, o que que eles vão pensar? O que que vão falar, né? Vão ficar falando que você é mal educado, aí não vão querer que a criança fale com você. Já começa aquela viagem toda da cabeça da mãe, né? Que é da nossa. Aí veio o nosso repertório que foi bombardeando, né? Aí ele, mãe, você acha que eu faço isso na frente dos outros? Óbvio que não. Falei, Maravilhoso. sacanagem. E é bem isso, então é também. Daí nessa hora a gente não pensa, não para pra pensar. Ah, não vou olhar, não vou ignorar como uma estratégia, porque ele tá querendo chamar atenção. Nessa hora você tá ali na relação, né? E aí você vai se reorganizando a cada situação. E você já sabe, na próxima, como que eu posso fazer? E tudo bem, porque acho que a gente tem muito medo, enquanto mãe, de traumatizar, né? Mas o trauma é garantia do ser humano, acho que faz parte, né? Mas o que que acontece? O trauma não depende da situação vivida, né? Depende de como ela foi vivida. Então não faz diferença se, óbvio, proporções maiores das coisas têm maior chance de traumatizar, né? Mas pode ser que uma coisa que você falou, você nem percebeu, e a criança tomou aquilo, ou uma mordida que ela levou na escola, seja um trauma, sendo que nem a professora nem percebeu direito, ela nem chorou na hora. Então é a forma como cada um internaliza. Então a gente não tem como ficar nisso. Ah, eu amamentei ou não amamentei? Eu dei chupeta ou não dei chupeta? É a morte, né? A gente fica aqui só se dando chibatadas. Acho que também não conseguimos dar conta de tudo isso. É, você falou esse negócio do trauma, eu fico pensando assim, vou escolher aonde eu vou dar trauma da minha parte e onde eu não quero dar trauma. Então, fico assim, porque ela vai reclamar de mim, meus filhos, ó, ela, porque o pequenininho ainda não Na reclama nada, terapia tá garantido. Eu escrevo na e-mail para meus terapia. filhos, sabia? É verdade. Eu criei um e-mail porque eu achei que ia ser aquela mãe que anota as frases, né? Eu não anoto nada nem na minha, nem no meu Ai, caderno de eu tô tentando rotina. fazer isso, tô Não, nunca tentando. consegui. Daí o que eu Não. fiz? Eu vi uma vez, achei o máximo, criei um e-mail para cada um. Volte e meia, eu mando um e-mail. Daí eu falei, puxa, daí já vem as chibatadas, mas eu não mandei todos os dias, não anotei a primeira frase, a primeira andada, tirei sua foto, não marquei, não sei aonde. Daí eu falei, quer saber? Se eu mandar um por ano, pelo menos 18 eles vão ter. Tá bom, né? Tipo, 10 coisas que eu Maravilhoso. odeio em você. Então tá tudo bem. E aí eu vou mandando e-mail, eu penso assim, nossa, certeza que na terapia vai ser, nossa, ouro isso aqui. Sua mãe e as projeções, tá aqui, sua mãe me escreveu. Olha a foto, o Cara, recorte que ela eu fez. vou te falar, eu falo isso, faço isso pro meu marido sempre. Eu falo assim, em qual lugar eu quero errar? Porque assim, eu vou errar com certeza. Então vamos ver se onde eu não quero errar com certeza. Vou tentar focar pra não errar com certeza em alguma coisa. Tipo, sei lá, eu acho que, por exemplo, uma coisa assim, eu acho que eu tenho que dar muitas oportunidades pra minha filha em termos de experimentar atividades diferentes e o próprio corpo, a expressão corporal, a expressão artística. Então, assim. Cara, a aula, não sei aonde, eu vou cruzar a cidade, vou fazer isso assim. Eu não quero que ela tenha um trauma de que ela não fez, não sei o quê, entendeu? Porque, sei lá, eu lembro que, sei lá, é uma idiotice total, que nem é culpa da minha mãe e do meu pai. Mas eu lembro, sei lá, que eu queria fazer aula de esgrima, sabe? E aula de esgrima era em Eu Niterói, também e eu morava em queria. Copacabana.
Cara, eu queria muito fazer esgrima. E aí, até hoje, ver a porcaria de esgrima nas Olimpíadas, eu não quero Eu nem ver, ganho, porque eu nunca não quero nem fiz. ver. É Não verdade. existe essa porcaria e eu não fiz, sabe? Eu fico assim, cara, eu vou cruzar a cidade. Sei lá, tô dando exemplo, não foi culpa do meu pai e minha mãe, Sim. tá? Mãe e pai não se culpados. Mas, mas eu fico pensando onde eu não quero dar o trauma, entendeu? Porque o Mas resto, vai tem dar o uma parte que trauma tá toda igual. Vai Eu cagada. pensei dar. assim, ó. Você não tem como blindar ela disso, porque o que você significou pra você, esse esgrima, foi uma situação. Para ela Claro, pode pra ser ela tipo pode ser outra excesso de coisa. É. atividades. Ó, por exemplo, mesma situação Pois é, tô errando da pelo outro tua lado, ali no né? Tô Brasil. errando pelo outro lado. É. Então, o meu filho, eu queria muito que ele fizesse música, que eu acho que tem muito potencial, não vou desperdiçar o potencial da música, não sei o quê. Foi a música, tava gostando, tal. Aquela coisa, né? Você faz a agenda da criança como se fosse, né, Executivos. workaholic ali, coitados, né? Aí eu tento sempre dar uma diminuída ao máximo, né? Porque também tem o outro lado, mas o equilíbrio, enfim, nunca saberemos. O futuro dirá. Mas daí chegou lá, não, mãe, eu não quero mais fazer aula de música. Não, filho, vamos mais. Daí aquela coisa, não, porque tem que insistir. E não existe uma regra, né? Cada criança é uma criança, cada família é uma família, cada valor é o seu. Então, se eu for pensar que não, porque ele vai depois se arrepender e tal, beleza, fui lá, insisti, finalizou o semestre, hoje eu não quero nem ouvir. Todo mundo fazendo aula de violão e ele quer passar longe. Caguei com a música, entendeu? Então, sabe assim? Não dá para Não você vai ter luau. saber. Não vai ter luau. Ele ainda falou esses dias. É verdade que os meninos que tocam violão, todas as garotas se apaixonam? Que alguém acho que falou para ele, coitado, tem 7 anos. Eu falei, filho, não se apegue a isso, faz o que você tá afim. Porque eu pensei, meu Deus, né? Mas é isso, a gente não tem como saber. Pode ser que ela fale, meu Deus, minha mãe me colocou em tanta atividade que eu não conseguia mais respirar. Não vai saber. É. Então a gente É. dá o nosso melhor. Eu acho que assim, a gente tem que estar sempre em busca de reavaliar, né? Puxa, qual que é o limite, né? O limite desta criança. Pode ser que essa criança ela precise ficar em casa bastante tempo. Pode ser que para ela não dê certo. Pode ser que uma criança muito ativa, uma criança de altas habilidades, digamos assim, que ela precisa estar sendo mais estimulada. Então, não tem muito como saber. A gente faz o nosso melhor, óbvio. Acho que a diferença entre fazer o melhor e errar e fazer o melhor e errar mais é o quanto você estuda, né? O quanto você lê sobre o tema, o quanto você pesquisa, porque aí você faz as coisas consciente. Ah, vou dar uma bolacha doce, né? Beleza. Você está consciente daquilo que faz mal. Você escolheu não dar refrigerante, mas dar pipoca doce, tá bom? É uma escolha que você fez, é consciente. Não consigo ser vegana, não consigo, sabe assim? Então, você não tem poder de saber, né, algumas coisas. Então, é uma balança difícil. É abrir mão do perfeccionismo um pouco também, né? Que eu acho que é uma coisa que Exato. as mães sentem muito, né? Não pra estereotipar, mas assim, por causa de. Que é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Da sociedade patriarcal e tal. Existe essa E é um julgamento, né? mega expectativa, né? E isso é muito verdade, você falou dos traumas, né? Porque eu me lembro uma vez que eu já tinha tido filha, a minha amiga estava grávida. Aí ela falou assim: não, mas como é que eu vou evitar os erros? Como é que eu vou garantir que a minha filha não tenha as mesmas raivas que eu tenho? Eu falei assim: você não tem como, você vai errar de outra forma. Você não vai errar igual sua mãe errou, vai errar de Exato. outra forma. E é isso, outro dia minha filha também chegou pra mim e ela tava meio zangada comigo, sei lá, ele tava em algum estresse, assim. E ela veio me dar um abraço, é óbvio que eu dei um abraço nela, né? Ela, eu não sabia se você ia me dar um abraço ou não. Falei assim, mas é óbvio que eu vou te dar um abraço, em qualquer momento eu Ai, vou que te lindo. dar um abraço. Ela, não, mas teve um dia. Então, ó, coitada, você tava tipo assim, com calor, né? Ela falou assim, teve um dia que ela derrubou a mais nova e mais nova caiu de cabeça assim muito forte. Então eu fui correndo socorrer. E aí nesse eu acho que ela já tava naquela culpa e ela veio tentar um abraço e eu nem percebi, sabe? Mas isso assim, foi, sei lá, 4 Sim, meses atrás. exato. Então eles fica ali, só matutando. E é isso, que eu não sei qual que vai ser o outro que vai aparecer na análise depois. Não, não tem, você não tem, a gente não tem esse poder de, né, bola de cristal. É muito Eu complexo. fico pensando que eu fico tentando medir, digamos, entre aspas, né? Medir minha performance como mãe com a forma como eu vejo minha filha lidando com outras pessoas fora de... Porque comigo vai ser horrível. Comigo vai ser tudo horrível Sim. mesmo, já sei. Então eu fico assim, eu fico pensando, cara, na escola como é que ela é, com os amiguinhos como é que ela é, né? Se ela não que tem que ser uma coisa específica, mas por exemplo, sei lá, se ela é carinhosa ou se ela tá mais raivosa. Então eu tento ver assim, tá, se ela tá mais carinhosa ou menos carinhosa, enfim, de acordo com o parâmetro dela, óbvio, né? Não comparado com outras crianças, mas ou se ela tá mais estressada ou menos estressada, com mais,
violência com os amiguinhos ou não, entendeu? Então eu tento medir assim, tipo no parque, quando a gente Exato. sai, como ela reage quando alguém vem reagir mal com ela. Então, outro dia teve uma briga no parquinho e ela tentava ajudar o amiguinho, assim, ela tentava fazer o amiguinho se acalmar. E o amiguinho, cada vez que ela vinha, o amiguinho metia a mão nela, sabe? E aí, cara, e ela não revidava, entendeu? Ela não revidava, ela tava tentando sair daquela situação. E eu falei, bom, então pelo menos Acertei nessa. alguma coisa eu não errei aqui. Deu Exato. É um porque, check. assim, a criança aprende muito pelo modelo, né? Tanto que acho que você vai ver, né? A Luísa, que tem os mais velhos, aí já vai conseguir trazer também. Que às vezes você olha e eles também repetem o que a gente faz de errado, né? Então, você pode, tipo assim, chega um dia, meu filho, sabe aquela coisa, disciplina positiva, duas alternativas, né? Isso aí é uma pegadinha do malandro. Chegou lá, meu filho, comecei, né? Quando eu comecei a ler mais sobre a disciplina positiva, estudar isso, do que aplicar, beleza. Meu filho, com 4 anos, chegou para mim e falou: Mãe, você vai deixar eu fazer ou você quer morrer, alguma coisa assim, tipo, bem nada a ver. Daí eu falei, hã? Dele, sim, só tem essas opções. Escolhe uma. Daí eu, que pegadinha. Nunca mais, Que né? maravilhoso. Entendi que ali essa daqui não funciona. Então, essas receitas prontas também não são o canal, né? Você tem que entender. Então, a nossa leitura, esse que é o problema, né? A nossa leitura, ela vai, quando a gente vai ler sobre educação, e a gente esquece de olhar pelo lado da criança. Então, por exemplo, tem lá da disciplina positiva, tem várias sugestões, né? Que eles dão, várias coisas. Só que se a gente pegar só o recorte, né? As duas opções, ou as frases tal, a gente vai usar sem olhar como funciona a criança. Então, a gente não vai considerar que a criança precisa, nas opções, eu preciso considerar uma opção que seja boa para a criança. Ela pode participar dessa opção. A gente tem que colocar uma opção que ela consiga também atender o que ela pediu. Será que eu não posso atender o que ela pediu? Será que tem problema eu ceder agora? Então, tudo isso daí a gente tem que considerar. E a criança ela é muito reflexo. Até os 6 anos, a criança, ela se sente tipo super-herói, né? Então ela acha, eu falo que as crianças ela têm uma anteninha Wi-Fi com os pais, né? Na teoria do apego, a gente diz que é do cuidador principal, né? A gente fala mãe normalmente, mas pode ser que não seja mãe, seja outra pessoa que está fazendo essa função de figura de apego. Mas ela é ligada ao Wi-Fi. Então, quando chega uma situação é, que ela está se sentindo, é energético mesmo, né? A gente sente o ambiente, sente como está funcionando. Tem um clima ruim na casa. A mãe está muito ansiosa, alguma coisa, mas tá velado, ninguém sabe o que está acontecendo, a criança não tá sabendo, mas tá sentindo. Ela só tá sentindo, ela não sabe o que tá acontecendo. E aí ela começa a fazer isso que você falou, por isso que é observar os ambientes. Não dorme direito, começa a ter problema na escola, aí a professora fala, aconteceu alguma coisa, mudou. Não, tá tudo ótimo, mas você tá lá no maior quebra-pau em casa, marido fervendo, né? Você tá mal no seu trabalho, tudo péssimo, você quase entrando numa depressão. Não aconteceu nada, porque você acha que não aconteceu nada com a criança, né? Tá dormindo no mesmo quarto, a rotina não mudou. Só que a criança tá sentindo aquilo. E aí, se você não deixar claro para a criança, olha, a mamãe hoje não tá bem, mas não é nada com você, vamos fazer uma coisa juntas, hoje eu tô cansada, tal. A criança acha que ela vai salvar você. Então, muitas vezes a gente vê o movimento da criança, eu sou da sistêmica familiar, né, a abordagem que eu sigo, que eu olho, né, como eu enxergo o indivíduo. Então, eu olho muito para isso da família, assim, né, do núcleo do sistema que a pessoa está inserida. E muitas vezes a criança faz um papel, você vê uma mãe depressiva, por mais que esteja sorrindo também, né? Falando em saúde mental agora, não. Tá lá sorrindo, mas tá num processo depressivo. E aí ninguém percebe nada, tá tudo lindo, e a criança lá hiperativa. Mas por quê? Qual que é a função dessa criança nessa família? Se ela não for hiperativa, essa mãe não levanta da cama. Então ela tem um papel nesse grupo, entende? Então, Caraca, é Falou verdade. me diretamente arrepiei. Ela faz comigo. É, parte de um Me sistema. arrepiei. também. É verdade. Então, o que que a gente está tentando, o que que essa criança está tentando fazer com esses pais ou com esse grupo? Às vezes o casal tá mal e a criança toda hora tá indo para a cama do casal. Ai, que coisa, o que aconteceu com o sono dela? Mudou. Não, ela tá salvando vocês, porque ela não tá querendo. Ela faz o que você inconscientemente solicitou. Não quero encostar nesse cara, não quero chegar perto. Então, ela é o rompimento. Então, é muito importante a gente se observar. O que a gente está querendo, né? A gente fala do puerpério, por exemplo, aqueles movimentos de puerpério
Óbvio, existe toda a questão química, não tô nem tirando isso, sabe? Mas existe também uma questão ali de como eu tô me sentindo naquilo tudo. Essa criança que só chora, eu tenho que olhar pra mim, o que que tá acontecendo? Como que tá essa minha relação com o mundo, a relação com as coisas? E aí, esse peso da mãe, né? Como se fosse tudo culpa nossa, mas ao mesmo tempo é um poder que a gente tem. Porque quando a gente tá de bom humor, gente, a casa é outra, né? A gente acordou, ontem acordei, fiz lá meus pacotes de energização, ontem acordei, tava tipo pronta para 100 anos. Gente, o humor da casa é outro, o ritmo é outro, eles podiam não querer entrar É, no banho, tava tudo bem, eu ia dormir sem banho, é tava tudo verdade. ótimo. Se a gente acorda virada, não passa do café da manhã, eles já saem gritando, já saem chutando porta, a criança não ajuda em nada, já nem a roupa ela consegue pôr. Então, eu acho que tem isso, tem a nossa observação, é É. o nosso clima, o clima da casa, o que você está esperando, quais as exigências que você está tendo com você e com o mundo, porque isso também estraga o nosso humor, né? Então, se você quer ser tudo perfeito, para o olho do outro, acho que o olho do outro é o pior, né? O pior vilão é a gente ter medo da vergonha social quando tá com uma criança, que é a grande questão da birra. A birra às vezes não nos incomoda, mas tá tão feio naquele coisa que você fala, meu Deus do céu, o que que vão pensar em mim? Então a gente entra nesse processo também. E isso tudo a gente só vai melhorando, e não vou dizer que chega à perfeição, porque acho que não vamos chegar nunca, né, a humanidade tem que evoluir, mas a gente só quando a gente vai se percebendo aonde que a gente tem que mudar na relação com esse, com aquele. E é uma grande terapia, né? A vida também é terapêutica. É, eu tô Mas eu gostando vou te muito. falar que. Não Ai, fala, desculpa, Luísa, fala. Não. Eu só ia fazer um comentário que é essa coisa de botar um espelho em si própria, né? Tentar sempre se olhar nesse espelho e se avaliar e com menos culpa. Exato. E temos um É, eu ia falar episódio que. sobre culpa também. Ah, Temos. Eu ia falar bom, é bem isso que vocês duas falaram, na verdade, que eu aprendi a me reconhecer muito mais depois de ser mãe, sabe? Eu faço terapia há anos. Eu não aprendi na terapia tanto quanto eu aprendi sobre mim mesma. Assim, muita coisa eu já sabia, lógico, mas eu aprendi muito mais. E eu tô muito mais paciente depois que eu virei mãe do que antes. Inclusive, tenho minhas raivas, tenho meus gritos, mas tô muito mais paciente, tenho muito mais poder de negociação, entendimento sobre não ter o controle das coisas também, né? Porque acho que a gente também vem disso, dessa coisa de, não, com meu filho eu vou fazer isso, com meu filho eu vou fazer aquilo. Primeiro de tudo, não vai fazer nada disso. Começou pensando errado, né? Se começou assim, começou cuspiu pra errado. cima, caiu na testa, né? Exatamente. Então, acho que tem essa questão da própria experiência, da própria experiência com a birra, ela ajuda também o nosso cérebro, eu acho, a entender, a gente Exato. se moldar, né? Acho que remoldar o nosso cérebro, né? Porque a gente sai do puerpério, nosso cérebro já tá diferente, né? A própria construção da nossa, do poder hormonal que a gente tem no nosso cérebro depois que um bebê nasce, Exato. e a gente vai moldando isso também com essa vivência. Agora, eu queria te fazer uma pergunta assim, que é mais específica, assim, minha, talvez, aqui, que é como é que faz com a birra quando é problema com o irmão, cara? Quando tem essa. Que a Luísa falou também que aconteceu isso, né? Com as meninas. Mas, cara, eu tô na fase do tipo assim, pega pra capar. Coitado, entre aspas, né? Porque o bebê não faz nada ainda. Mas a mais velha fica, porque ele babou nas minhas coisas, então ela bateu nele. Ela nunca bate ninguém, nunca bateu ninguém. Bateu nele porque ele babou nas coisas dela, entendeu? Como é que lida com essa expressão de raiva entre irmãos? Então, em teoria, né? Teoricamente, quando se a gente for pensar na teoria, a disputa é sempre pela atenção da mãe, né? Pelo seu lugar ali, é a atenção da mãe. Então, se você encher o potinho, como diz, dos dois, isso tende a diminuir. Mas na prática é quase impossível, né? Numa vida cotidiana ali, na rotina do dia a dia, a gente não consegue parar e pensar nisso e dar atenção. Algumas estratégias que a gente usa, né, que são legais, é ter um momento só com aquela criança, né? Um momento de qualidade, né? Que a gente diz que é de qualidade, 10, 15 minutos que seja, mas que é sem celular, focado naquilo. Você não precisa estar brincando ativamente com ela, mas precisa estar presente ali, disponível para brincadeira. Então, coisas assim, só com aquela criança, e depois só com a outra. E trazer a criança, principalmente essa coisa do mais velho, né? Trazer ela na ideia de ajudar, não da responsabilidade, mas tipo, como assim, por exemplo, você tem um pequeno, né? Você está na fralda ainda, acho. Sim, sim. Tá, então daí tá ela lá, vamos trocar a fralda.
filha, olha só, vamos comigo trocar fralda e depois a gente vai brincar nós duas juntas, porque daí eu já pensei o que a gente pode fazer e tal. Você vai trazendo que as coisas que você faz com ele, ela está incluída, ela não precisa estar excluída. Vem comigo, vamos conversando enquanto eu troco a fralda, porque daí, aí você pensa assim, né, pô, daí depois tem Pickler que fala que tem que trocar a fralda com a atenção da criança, então a mãe fica bem louca, né? Então, a atenção da criança, tem que comunicar, é a hora da aprendizagem, já entramos em outra área da pedagogia aqui. Psicologia, pedagogia, o balaio completo. Aí a mãe entra em surto psicótico. Mas, enfim, é mais ou menos isso. O quanto mais a gente conseguir trazer na relação entre três, e que não seja uma exclusão, não é tipo assim, a mãe não está se dividindo, né? Isso é uma coisa, a Isa Minatel fala bastante disso, de a gente não se dividir, a gente se multiplicar quando tem mais de um filho. E a mãe polvo, mas não no sentido da gente, né, tipo, tirar coisas da cabeça já e achar tentáculos, mas de você entender que a tua atenção é o foco central. Então, se a criança começou, elas em algum momento vão achar esse ritmo saudável entre elas e faz parte o conflito. Aí entra em mais uma coisa da nossa geração, né? De achar que o conflito é uma coisa ruim. Óbvio, bater, xingar, chutar não é o ideal. Você vai regular aquela criança para que ela regular no sentido orientar, né? Para que ela, olha, você pode ficar brava com seu irmão porque ele lambeu, ele não pode lamber, mas ele ainda não entende. Então, como que a gente vai mostrar para ele? Ensina ele como que faz. Ó, pega um brinquedo, se lamber, como que a gente vai fazer? Os que não é para lamber, como que a gente faz? Vamos deixar a caixa dos que ele pode lamber. Vamos montar uma coisa aqui de lambe-lambe aqui? Só os brinquedos que ele pode lamber. Esses aqui. E ela vai escolher. Então, meu filho jogava muitas coisas. Eu tenho 2 filhos totalmente opostos, né? Meu Deus, se tinha desafios na vida, meu mestrado estava ali. Doutorado. Um é intelectual, assim, né? O foco bem mais no mental, já quebra-cabeça com 2 anos, começou a escrever com 4. E o outro corporal, nível Homem-Aranha, assim. Tipo, pra ele, pra você ter ideia, uma vez ele pegou no parapeito do shopping, nem tinha altura. De repente eu olho, ele tá numa apreensão, assim, tipo, fez um vácuo entre pés e mãos. Eu gritei do outro lado da. Sem brincadeira, eu tava sentada assim, que ele tava olhando no parapeito do shopping de vidro. Eu gritei, aquela coisa louca. E o mais velho olhou pro lado e já puxou ele, assim, tipo, ele ia cair, sabe? Então, é um estado de alerta constante. E assim, eu poderia dizer, não, é perigoso, você quer, você quer, você quer, mas é o nível de exploração que ele precisa ter. E entre os dois, então, na questão dos irmãos, né, voltando ali, acho que a gente tem que criar isso, sabe? A forma de um enxergar o outro também nas suas limitações, na sua forma. Então, às vezes eu falo, olha, gente, os meninos é um terror de lutinha, questões corporais, tem coisas que eu também não dou conta e falo pro meu marido, a tua vez, que eu não consigo nem olhar, senão eu vou barrar todas as brincadeiras. Porque vai na minha história, pra mim, lutinha é o fim. Pra mim, eu não Ai, tinha essa também coisa de acho. me aventurar e ir lá pra cima. Eu em casa tenho um espaldar daqueles de academia, eles pulam no colchão, tipo, vai, sobe até o teto e pula. Por de tanta energia. Mas eu em casa, quando eu era pequena, por mais que minha mãe tentasse, eu era toda cautelosa, tinha aquela coisa, é perigoso, não faz, né? Então tem todo esse conceito que vem com a gente também. E aí acho que é isso, é a gente tentar ir redirecionando, porque os irmãos aprendem muito na relação. E a relação que você tem com a tua filha, que nem você falou do parquinho, é a que ela vai apresentar com o irmão. Então, ou que ela viu na escola, ela vai reproduzir, mas não é uma coisa ruim, tipo, ela viu o amiguinho batendo, então ela bate em casa, vou reclamar na escola. Às vezes chega muito, né? Eu sou psicóloga escolar também, meu Deus, chega bastante disso. E assim, a criança ela reproduz para entender o outro. Então é aquela fase assim, que você vai dizer assim, ela viu uma pessoa na cadeira de rodas, ela vai perguntar, começar a fazer, e você fica com vergonha, né? Ou uma pessoa que tem alguma outra questão que ela vai imitar, fala errado, imita. E não é por maldade, a criança quer experimentar aquele mundo. E aí cabe a gente aí trazendo, olha, filho, eu entendi a curiosidade, mas funciona assim, né? Ó, o que que você aprendeu com esse amiguinho, né? Ah, ele só bate. Puxa, o que será de legal ele pode te ensinar? O que que a gente pode ensinar ele de legal? Para ir trazendo também. Porque existe uma atenção que a gente dá para a agressividade, que é muito forte, então ela também é uma forma de chamar a atenção inconsciente, né, da criança. E eu não acredito muito nessa coisa de, não foca o olhar, olha para outro lado. Não sou muito dessa linha, né? Eu acho que a relação é pelo olhar mesmo, é pelo afeto, tudo. Ela talvez seja um resultado mais a médio e longo prazo do que o não foca o olhar, né? Um treinamento mais no comportamento. Mas eu acho que é importante você focar para as coisas positivas. Então, ela foi lá e bateu nele.
Tá, o que que você vai fazer? Olha, filha, não foi legal o que ele fez, mas vamos falar pra ele o que você não gostou. Fala pra ele, olha, como é o nome do teu filho? Rio. Rio, ó, eu não gostei, você não pode lamber o meu brinquedo. Esse brinquedo você pode lamber. E aí ela vai dar outro recurso pra ele. E só que assim, é uma repetição constante, que nem a gente repete histórias, repete tudo. Então, não, você vai falar assim, preciso repetir? Precisa, né? Aquela frase das nossas mães. Precisa repetir? Precisa. Precisa repetir 700 mil vezes. E aí, uma hora você vai ver que vai funcionar e que a relação fica saudável e gostosa, sabe? Não quer dizer que não vai ter brigas mais. Essa história Ah, vai dos ter, não irmãos que tem se dúvida. amam. Se os irmãos não têm ciúmes na infância, vão ter na adolescência. Fique tranquilo, uma hora aparece. Então a gente é a Arrasou. vida, né? Não tem o que fazer. Ai, arrasou nessas super dicas. Amei, amei. Nossa, eu também, eu devia Já tô ter... aqui, eu vou ter que rever todo esse episódio 1000 vezes pra poder anotar tudo. Anotar. Total, 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 total. Muito bom isso. As minhas filhas são assim também. Elas, as expressões são muito diferentes de carinho e amor, e dá pra ver já. Mas a minha mais velha, assim, ela, como ela tem 8 e ela é um 8 intelectual, É, tipo, ela consegue expressar pra mim o que eu aprecio muito, sabe? Assim, ela já falou assim, você está dando atenção demais pra Olivia e eu isso. preciso de você. Falei, tá bom, meu amor. Ai, Então vamos gente, que passar um dia só nós maravilhoso. duas, sabe? Assim, ela consegue, assim. E Mas aí, isso foi uma coisa que, mesmo ela sendo intelectual, é uma coisa que você criou, entendeu? Isso não é uma coisa natural da criança. hum, Ela vem com esse verbal, né? Então, é aí que tá. Quando a gente faz aquela sementinha, né, que a Samara falou, lá, quando é pequenininho, será que vai dar certo? Demora, mas a gente enxerga que alguma coisa deu certo, sabe? uhum. Então, dela conseguir expressar isso, mãe, eu preciso de atenção. Puxa, riquíssimo, né? É, muito bom. E eu acho que aqui em casa também, eu sempre pedi muito desculpas pros meus filhos, sabe? Assim, porque a gente faz besteira, gente, não adianta, né? Sim, não E tem eu vim como. de casas, né, sou daquela geração que os pais jamais, né? Assim, até hoje, quando eu meio que jogo umas ideias assim, que eu também faço análise, né? E às vezes a gente traz umas coisas do passado, assim, eu levanto com a minha mãe e a minha mãe, mãe, te amo, tá? Você é maravilhosa. Mas assim, ela fala assim, é aquela coisa assim, eu não fiz nada disso, isso é na sua É. cabeça, sabe? Você que interpretou assim. É, a memória tá ruim, a nossa memória tava ruim porque a gente era criança e não lembra De direito. fato, mas é engraçado, né? Vocês têm irmãos. A minha irmã tem uma visão da infância, da nossa infância, muito diferente da minha. Eu vejo isso Eu Muito falo, meu muito. boa. Deus, quem é essa mãe que você conhece, que não é a mesma mãe que eu? A Muito, avó, eu muito falo, diferente. minha irmã Muito fala assim, real. porque minha avó me levava. Eu falei, nossa, Vanessa, da onde? Tirou da onde essa história? Gente, é por isso, também. São outros pais. É Eu outro Mas só também pai. são, né? Porque percebi. é outro. Não, eu vejo isso Eu muito sou. com o meu marido, assim, porque o meu marido, a irmã dele é 2 anos mais velha só, e cada uma fala do pai. Eu falei, gente, vocês estão falando da mesma pessoa? Porque, assim, é o melhor pai do mundo versus um abusador, sabe? Assim, Exato! Tipo e eu assim, não meu sei em que Deus. versão acreditar. Não é? E aí eu fico pensando assim, a gente não tem como, né? Porque a gente é a gente. Daí, óbvio, tem diferença do mais velho para o segundo e tal. Não tem como não ter, né? A nossa vida muda, a nossa fase muda. Né? Na sistêmica a gente tem aquele livro das fases, os ciclos da vida. E de fato, a cada ciclo da sua vida, você é uma nova pessoa. Então, quando nasce o segundo, você já não é mais aquela pessoa. Você não dá, os seus valores são outros, né? Até no relacionamento é assim, né? No casal é igual. Mas eu vejo muito isso, assim, sabe? E a gente, eu só percebi, a minha relação com os meus pais, principalmente, mudaram muito quando eu fui mãe, né? Comecei a olhar diferente, a olhar, meu Deus, olha tudo que eles fizeram por mim. Eu penso assim, vamos pensar numa mãe que nem criou o filho, mas só dela ter, gente, 9 meses, que a gente sabe como são, só isso já foi não, não que é o suficiente, mas é muita coisa, né? A expectativa, É. os olhares, o julgamento, as frases legais e chatas. Tipo, tudo que se pensou ali é muita coisa. E aí, quando eu sou a segunda na minha casa, somos em três, eu sou do meio. E óbvio, cada um sempre vai ter o seu lugar ali, mas são lugares diferentes. Eu nunca me percebi como segunda, ó, coitada de mim, né? E hoje, o olhar que eu tenho pro meu segundo filho, eu penso, meu Deus, a gente sempre acha que tem que dar mais atenção, né? Aquela coisa de, será que é o suficiente? A gente vem no papel de mãe se dando chibatadas. E eu falo, eu só me percebi no lugar de segunda quando eu tive meu segundo, que eu falei, nossa, gente, era isso. Eu ganhava isso. Então,
a gente não se percebe, porque a gente é egocêntrico como ser humano, né? A gente tem essa ideia de ser o centro do universo. A gente não consegue imaginar que somos nós e bilhões de pessoas ao redor. Somos nós. A gente se preocupa com o nosso umbigo. A nossa dor é É, sempre maior, porque tá na gente. E com a criança é igual, não vai mudar. E acho que às vezes é isso, a gente tenta essa ideia da gratidão, essa coisa da maternidade, mas a criança é ela. Isso não vai mudar. Ela é o centro do universo. é verdade. Vem cá, Nath, tá muito bom o nosso papo, mas estamos chegando ao final dele, infelizmente. Com gostinho de quero mais. Eu poderia ficar aqui 3 horas escutando você falar aqui, Não, esse pra papo é depois bom, ir eu pra A gente vai gosto. tudo. ter que ter uma Eu vou parte 2 falando aí, sem terceira fim. É, temporada. Eu ligo o play e parte acabou, né? 2, Não parte tem mais. 3. E vem cá, a gente gosta sempre de terminar com um causo, de alguma coisa assim que aconteceu na maternidade ou com os filhos, enfim, nessa vida de mãe, em relação a qualquer coisa. E aí cada uma conta um caos. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser triste, pode ser engraçado. O meu é bem simples. E tem muito a ver isso que a gente até comentou, você comentou do seu trabalho de sistêmico, né, com a família. Porque eu tava passando mal esses dias, eu passei mal, comi alguma coisa que me caiu muito mal, mas assim, muito mal mesmo, sabe? Você tá com aquela ânsia de vômito e tal. E aí tava muito mal. Aí tomei um remédio e tal, mas estava ainda ruim. E aí eu falei pra minha filha, eu falei, olha, preciso da sua ajuda, porque eu não tô passando bem, não tô me sentindo bem, mamãe tá muito enjoada, e eu preciso da sua ajuda pra você tomar banho sozinha, né? Tipo, vamos lá. Aí consegui, e tal, ela me ajudou, foi bem mais calmo. Eu já pensei, tem que passar mal todos os dias, porque pelo amor de Deus, foi maravilhoso. Mas a parte disso, né? Ela terminou o banho, ela falou, não, eu vou terminar o banho, vou tomar logo o banho e me arrumar, porque eu vou cuidar de você, mamãe. Viu? Maravilhosa. Ela tem Aí eu certeza que quase ela tem chorei esse assim. poder, gente! É isso, a criança só quer Ai, salvar gente. os E ela pais. assim, se arrumando, tipo assim, eu vou cuidar de você, mamãe. Aí eu, ai, gente, que maravilhosa. Alguma coisa eu já acertei hoje, já tô feliz. Posso vomitar tranquila. Tem alguém para me cuidar? Não, tadinha. Aí foi isso, momento fofo. É. E vocês? Alguém aí? Alguém se arrisca pra falar? Eu não sei se eu já contei essa história no podcast da minha filha que fez uma terapia de casal quando ela tinha. Acho que não. Fala Eu aí. vou Você contar que fala essa de... história tem tudo a pela- ver com o Pelo que a spoiler, Nathalie, já vale a pena. tudo que a ver com a Nathalie falou. Porque teve uma época quando a minha filha tava com uns 3 aninhos, assim, que eu não tava num momento legal do casamento e tal. E eu e meu marido, a gente tava numa briga, assim, horrível, que a gente tava escondendo, entre aspas, da Maia, que era a única que tinha, não tinha a Olivia Só com ainda. olhares. Total. Cara, e ela com 3 aninhos. Imagina, sacou na hora, assim, né? Porque a gente tava naquela, assim, mal se falando, assim. "Ah". Aí ela falou, gente, vamos sentar, e tudo em inglesinho, né? Americaninha, assim. Vamos sentar em roda. Aí ela sentou, assim. Aí ela falou assim, mamãe, fala uma coisa que você gosta muito do papai. Aí eu falei uma coisa assim, aquela bem básica, assim, sabe? Falei, ele é bom pai e tal. Ela falou assim, não, não, specific. Gente, que Fofa! incrível. Essa tá formada. Cara, ela é muito. E eu e mamãe. E só daquilo era uma situação já tão incrível que já deu uma quebrada, só o fato em si, sabe? E aí eu É. tive que realmente pensar numa coisa positiva sobre meu marido naquele momento que foi muito difícil. E falei lá alguma coisa específica. E aí ele fez a mesma coisa. E de fato, aquilo deu uma aliviada na tensão. Não assim, resolveu todos os nossos problemas. A gente foi pra terapia de casal, estamos ótimos Lógico. hoje em dia. Mas foi um Comemoramos 11 anos alerta, de né? casado. Mas naquele momento foi uma coisa, assim. E eu acho que é o que você falou. Eu sempre brinquei que elas são uma anteninha numa esponja, né? Porque capta tudo, absorve tudo. E no caso dela, que é uma pessoa meio especial, a gente chama ela, né, da rainha ET, rainha alienígena. Ela trouxe isso pra gente, mas isso já tem muitos anos. Não foi o caso da semana, mas teve a ver aqui com o que a gente estava falando. Sim, eles são muito Maravilhosa. demais, né? Bom, eu lembrei aqui do meu primeiro contato com essa realidade social aí, de grupo, né? De filhos e grupo, que foi o primeiro momento que eu e meu marido a gente se olhou e falou: Nossa, precisamos falar sobre educação. Porque acho que a gente acaba não pensando nisso, né? Até uma amiga minha esses tempos mandou, que estava grávida e tal, uma dica. Eu falei, a primeira dica é comece a ler algo com o seu marido sobre educação. Porque cada um tem a sua, e se vocês não pararem para pensar no que vocês querem juntos, antes do enxoval, compre um livro que você acha legal e veja se ele também acha. Porque é aqui que começa o BO. Mas enfim, eu estava na praia, meu filho devia ter uns 2 anos, nem isso.
E aí aquelas as piscininhas de praia e tal, a gente fica na barraca da praia com um monte de gente conhecida em volta, aquela muvuca. E aí chegou a outra criança na piscininha, eles brincando. Meu filho levantou e arrancou quase um tufo de cabelo da criança. Só que assim, eu tinha um olhar para ele e eu percebi que ele queria levantar e usou a cabeça de apoio, sabe? Mas na hora, aquela situação social, a criança começou a chorar, o outro pai, você pensa assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso agir, né? Aquela tipo super-herói, preciso agir, o que que eu vou fazer agora? E foi a primeira situação que a gente teve com uma criança em público, né? Ele é da pandemia, então, não, não, mentira, o da pandemia é o meu segundo. Ele era pequeno, ele nunca tinha tido essas questões sociais, não estava na escola nem nada. E aí quando chegou, eu fiquei assim, transtornada, perdida. Eu comecei a falar: não, não pode, que isso não é legal. Aquelas frases idiotas que a gente usa de que feio, sabe assim? Aquele primeiro. E meu marido junto, daí um em cima do outro, pede desculpas. E, tipo, a criança, coitada, não entendeu nada. Quando a gente saiu, eu saí daquela situação, eu olhei, falei: amor, urgente. Precisamos decidir como vai ser quando acontecer alguma coisa assim. E a gente sentou e pensou: como que a gente quer que nosso filho seja tratado? Como, o que que a gente se preocupou em volta? Sabe assim? De poder refletir sobre esse momento e nunca mais. Então, tipo, ok, que tem os outros, a expectativa do outro, que minha criança empurrou e o outro caiu, é grave, mas é o meu filho. Eu preciso olhar para ele, entender o que está acontecendo, acolher esta criança, educar esta criança. Eu não vou conseguir resolver os problemas do mundo. Então foi assim, a minha primeira grande aprendizagem como mãe. Quer dizer, depois de muitas, né? Maternidade é completo. Maravilhoso. Ah, incrível. Nathalie, muito, muito obrigada por ter vindo. Ai, Nossa, muito, eu vou ficar pensando nisso o dia inteiro. É, muito, muito obrigada. E, gente, mais uma vez, obrigado por escutarem nosso podcast. Nós somos Mãe Só Muda o Endereço. E até o próximo episódio. Obrigada. obrigada a você. Obrigada. Beijos! Obrigada, querida.